pseudos governantes democráticos estão vivendo os píncalos da glória, enquanto a maioria está na miséria. Um empregado vai parar numa cadeira de governo que não teve nenhuma preparação para isso. Não espere boa coisa. Mais uma forte revelação bíblica com o pastor Washington Almeida. E olha, pessoal, cá entre nós, essa fala do pastor Washington tem chamado muita atenção. E para confluenciar com o que ele trouxe nessa revelação bíblica, para você ter ideia, o Brasil fechou 2023 com um déficit primário de 230,5 bilhões. Foi um ano muito severo. Só para você entender a situação, isso não acontecia desde 2020, ano do auge da pandemia. Triste, né? Essa é a realidade do nosso país. Então não esqueça de orar pelo Brasil e já te convido a assistir esse vídeo até o final. Também te convido a deixar o seu like, comentar à vontade sobre o que está acontecendo no Brasil, a sua opinião sincera. Você acha que o Brasil tem jeito? Você acha que o Brasil está mudando? Porque tem gente que ainda acredita, infelizmente, que o Brasil está tendo mudanças. Confere o vídeo e que Deus te abençoe. Diz assim: por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. Queridos, quem falou, quem abriu o seu olhar, tirou um tempo da sua vida para observar, para aprender lições naquilo que era positivo nas pessoas e também negativo. Era um aprendizado. E ele fez umas comparações, observações extraordinárias, que nós vamos comentar acerca de algumas delas. Isso aqui é muito forte. É uma aula para mim e para você. Que nós temos que observar a palavra de Deus, porque nela é que está a vida. É a palavra de Deus que nos instrui, nos alimenta, nos fortalece, guia os nossos passos, nos dá asas, aleluia, e abre a nossa mente, a nossa alma fica suave para a interpretação. Ele começa dizendo aqui uma coisa interessante. Ele diz que 3 coisas alvoroçam a terra e a quarta é difícil até de suportar. Mas o que ele queria dizer? O que eram essas 4 coisas? A primeira, ele fala, é quando o servo reina. Quando alguém que nunca foi treinado, nunca foi habilitado, nem na corrente sanguínea havia como ele sentar no trono e ele vai parar lá. É a mesma coisa de você votar e colocar um analfabeto, um desprovido de conhecimento, que vai parar numa câmara de vereadores, aonde você tem que estar criando leis que vai influenciar a vida das pessoas no município. Agora imagina um tolo, alguém, um servo desprovido de habilidades para estar com autoridade sobre as pessoas. Então isso aqui é uma coisa que é difícil quando um servo reina. A primeira coisa, o pouco conhecimento e a habilidade de lidar com causas, com pessoas, sempre ele vai se posicionar de um lado, não querendo ouvir as duas partes. Um servo, o empregado, quando por uma situação vai parar numa cadeira de comando, aonde o poder de caneta vai reger vidas, é uma coisa perigosa demais. Um desprovido de habilidades para
determinar coisas que vão ser, por muitos anos, influenciadoras na vida de um município, seja grande ou pequeno. E ele observou que é um erro grave demais, é uma coisa terrível, quando alguém não preparado está sentado numa cadeira, para que daquela cadeira, venha nascer, venha produzir alguma coisa para a regência, para reger um município, um povo. E Agur, que é o escritor, ele observou o quanto o povo sofre, o quanto o município sofre, o quanto a nação sofre, como a nação sofre quando um metalúrgico desprovido de sentimento, desprovido de habilidade para lidar com pessoas simples. Porque quando a gente olha, se você é estudioso, pesquisador, pesquise para você conhecer uma nação que aqui alguns brasileiros dizem que lá é um lugar democrático. Mas quando você faz uma visita, que você olha a tranqueiro, o abandono, o esgoto a céu aberto, a ruína, enquanto a maioria está na miséria, os pseudos governantes democráticos estão vivendo os píncalos da glória, sentados no que tem de melhor que a terra produz, eles estão vivendo. Então, queridos, é muito triste quando um empregado vai parar numa cadeira de governo que não teve nenhuma preparação para isso, nenhuma habilidade, mas uma fatalidade, uma situação o colocou lá. Não espere boa coisa. Pastor, tem mais? Tem. Fala da segunda coisa, quando o tolo anda farto de pão. Olha o que ele observou. Quando aquele bobo, aquela pessoa tola, está vivendo super abastecida de pão. O tolo, deixa eu dizer para você, se ensoberbece. A partir daí, as avarias vão fluir na vida dele, vão acharcar a vida dele de sentimentos mórbidos. E o tolo, pela sua tolice, morre na sua própria tolice. Porque o que acontece quando alguém é tolo, que está vivendo o epicentro de uma fartura? Ele começa a ficar indiferente, pedante, arrogante, orgulhoso, porque ele acha-se melhor do que qualquer outro pela sua própria tolice. Então olhe para cá. Deixa eu correr aqui. E a terceira coisa, pastor? A terceira coisa, pela mulher aborrecida que se casa. É aquela mulher, desde jovem, ela já era cri-cri, aquela pessoa de difícil comunicação, aquela mulher antissocial, que quando se casa, que o caba botou o pescoço numa forca, acabou-se a vida dele e dela. Porque não tem como, vai haver incompatibilidade de gênios, não vai ter nunca a comunicação perfeita. Você vai viver o tempo todo ouvindo alguém no teu ouvido, jogando coisa ao ponto de você não aguentar e termina fugindo, quebrando os princípios. E aqui diz que pela mulher aborrecida quando se casa. Meu Deus, não é fácil casar com alguém que 24 horas por dia está no teu ouvido, batendo, nunca se conforma com nada, nem valoriza aquilo que você coloca dentro da casa.
não dá valor. Não é fácil. Mas Agur viu isso. Mas estou correndo aqui porque o tempo é rápido. Pastor, e a quarta coisa? A quarta coisa é pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Aquela mulher que trabalhou, era uma serva, e ela fica herdeira da sua senhora. Aí por aí você já faz um pensamento de como vai ficar aquela vida, aquela pessoa, que de servente agora vai ser servida. Se não tiver equilíbrio, imagina como é que vai ser. E aqui Agur aponta principalmente nessas 4 situações. Ele fala do equilíbrio, que nós temos que ter um preparo. Nós não podemos nos lançar em alguma coisa se nós não estamos preparados para isso. E o problema hoje de muitas pessoas estarem sofrendo situações é porque colocaram o pé adiante da mão e botaram a mão aonde o braço não alcançava. Então, meu irmão, que essas lições aqui venham nos nutrir, nos hidratar, para que não venhamos a nos tornar pessoas insensatas, desagradáveis, que muitas vezes somos até repudiados pelo nosso mal-estar pessoal, de ser aquela pessoa amarga. Vamos ser felizes, vamos deixar transbordar a felicidade que habita em nós, a própria presença do Espírito Santo de Cristo Jesus, que não nos abandona. Vamos aprender com a palavra do Senhor a ter equilíbrio para administrar. Mesmo que você nunca tenha tido uma condição de ser patroa, mas agora é. Que você venha agir com muito equilíbrio, com muita graça. Peça de Deus sabedoria para viver os nutrientes gloriosos da palavra. Então, o servo que reina, quando Deus te colocar numa posição que você chega lá, te habilita naquilo por você já estar lá. Mas não se ache merecedor porque você chegou lá. Te prepara, te habilita. Passa por uma reciclagem para que tu naquele lugar seja alguém que vá produzir de verdade e trazer felicidade àqueles que dependem de ti.